O som seco do tapa ecoou pela sala de jantar como um trovão. O impacto fez vibrar as taças de cristal, silenciou as conversas e congelou os olhares. Naquele instante, diante da família reunida, Dona Célia não era vista como mãe. Era tratada como um incômodo. O agressor não era estranho. Era o próprio filho, Otávio Júnior, que se levantara da ponta da mesa tomado por raiva. O rosto vermelho, o olhar faiscando e a frase cuspida com desprezo. Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora. O silêncio que se seguiu pesou mais que a dor no rosto dela. Nenhum parente ousou defendê-la. Empregados imóveis fingiam não ver. Célia estava de luto. Ainda usava o vestido preto simples do velório do marido, o velho Otávio, falecido dias antes. Mal tivera tempo de chorar sua ausência e já era obrigada a enfrentar outra perda: o respeito do próprio filho. Na cabeceira oposta, de braços cruzados e expressão triunfante, estava Camila, a nora. Filha de um magnata do setor imobiliário, carregava nos olhos a soberba de quem sempre acreditou ser superior. Para ela, aquilo era o desfecho natural. Desde o início do casamento, tratava a sogra como intrusa. Camila nunca disfarçou. Olhava para Dona Célia como se fosse uma empregada. Agora, com o marido repetindo seu desprezo, não precisava mais fingir respeito. Ao redor, alguns parentes cochichavam, outros abaixavam a cabeça. A mesa ostentava iguarias importadas, guardanapos bordados, pratos elaborados. Em contraste, a figura frágil da mãe parecia destoar daquele cenário de abundância. E foi impossível não lembrar dos caminhos que a trouxeram até ali. Quantas noites costurando a luz fraca de uma lâmpada, quantos turnos extras em consultórios e casas de família, quantas vezes deixou de comer para garantir estudo ao filho. E agora, o mesmo menino que embalara nos braços tinha coragem de erguer a mão contra ela. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas um silêncio que queimava mais do que qualquer resposta. Porque dentro dela, misturado à dor, havia algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. Algo guardado por anos, pronto para ser revelado no momento certo. Muito antes da humilhação diante da família rica do filho, Dona Célia era sinônimo de força silenciosa. Filha de um pedreiro e de uma costureira da periferia de São Paulo, aprendera cedo que o mundo não tinha piedade. Ainda menina, ajudava a mãe a costurar barras de calças e pregava botões, enquanto acompanhava o pai em mutirões aos fins de semana. Sua infância foi marcada por calos nas mãos e pela certeza de que, para sobreviver, era preciso trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio Pai, mecânico de bairro. Não tinha muito, mas carregava nos olhos a honestidade que bastava. Casaram-se sem luxo, apenas com a bênção do padre da paróquia e um bolo simples doado por vizinhos. Naquele dia, Célia acreditava que a vida poderia ser dura, mas seria compartilhada. Muito antes da humilhação pública, Dona Célia era a coluna silenciosa da família. Filha de pedreiro e costureira da periferia de São Paulo, aprendeu cedo que a vida cobra caro. Ainda menina, pregava botões, fazia barras e ajudava o pai em mutirões aos fins de semana. Cresceu com os dedos marcados de linha e sabão e a certeza de que sobreviver exigia trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio, mecânico de bairro. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um coração íntegro e mãos de quem não fugia do serviço. Casaram-se na paróquia, bolo simples da vizinha, música improvisada, sem luxo, mas com promessa, dividir o peso. O nascimento de Otávio Júnior numa manhã chuvosa reacendeu uma jura íntima. O filho teria o que ela nunca teve. Enquanto o marido passava o dia na oficina, Célia multiplicava jornadas. De manhã, casa em ordem. À tarde, costuras por encomenda. À noite, faxinas e limpezas em consultórios.
Quando o corpo pedia trégua, a necessidade lembrava que livros, cadernos e sapatos não se compram com vontade. E ela voltava para a máquina, sob a luz fraca da cozinha. As pequenas vitórias vinham discretas. Uniforme em dia, lanche simples, boletins com notas altas. Quando faltava carne, inventava receitas com ovos, farinha e tempero de afeto. Quando o dinheiro sumia antes do mês acabar, vendia panos de prato bordados, passava roupas para vizinhas, trocava descanso por dignidade. E repetia baixinho, como quem benze o futuro: ele vai ser alguém. Júnior cresceu vendo a mesa posta, mas não via as madrugadas acordadas. Achava natural encontrar o material escolar pronto, a roupa passada, a comida quentinha. Não sabia que por trás do conforto modestíssimo havia suor, calo e lágrima no travesseiro. Célia escondia as mãos rachadas em luvas, culpava a idade quando o corpo doía e sorria para o filho com a doçura de quem transforma cansaço em abrigo. Quando a oficina quase quebrou, foi ela quem segurou as contas. Quando a saúde do marido começou a fraquejar, assumiu turnos extras sem alarde e, mesmo assim, fazia o possível para que o menino não carregasse o peso da casa. "Estuda, meu filho", dizia. "O resto é comigo." Na escola, Júnior se destacou. Ganhou bolsa em colégio particular, conheceu colegas de sobrenomes importantes, mundos que até então só via na televisão. O contraste o fascinava. Para Célia, era só mais uma razão para redobrar esforços. Se as portas estavam se abrindo, ela não permitiria que se fechassem por falta de dinheiro para a condução. Na casinha simples da Lapa, tudo tinha história. A estante feita pelo marido, a cadeira de balanço da mãe, o rádio antigo que teimava em funcionar às tardes de domingo. Não havia luxo, havia pertencimento. Ali, Célia não era intrusa, era raiz. E foi a partir dessa raiz, firme, silenciosa, teimosa, que ela sustentou o sonho do filho. Sem medalhas, sem aplauso. Só a fé obstinada de quem, mesmo invisível, constrói futuro com as próprias mãos. O destino de Otávio Júnior começou a mudar quando entrou na universidade. Graças ao desempenho escolar e ao sacrifício da mãe, conseguiu vaga em administração em uma das faculdades mais prestigiadas de São Paulo. Ali, mergulhou em um mundo completamente diferente da Lapa. Carros importados nas vagas, festas em coberturas luxuosas, viagens de intercâmbio anunciadas como se fossem passeios de fim de semana. Era como atravessar uma fronteira invisível. Foi nesse ambiente que conheceu Camila. Filha de um dos maiores empresários do setor imobiliário, carregava no sobrenome um peso que abria portas antes mesmo de se apresentar. Para Júnior, ela era a personificação de tudo o que sonhara. Status, sofisticação, reconhecimento. Não demorou muito para se envolverem, e rapidamente ele foi absorvido pelo círculo da família dela. Célia observava de longe, dividida entre orgulho e apreensão. Orgulho, porque o filho estava chegando a oportunidades que ela jamais imaginaria. Preocupação, porque via nos olhos de Camila um brilho de arrogância que lhe causava calafrios. Desde o primeiro encontro, a futura nora a tratou como figurante. Um aperto de mão frio, sorrisos protocolados, frases ditas sem olhar nos olhos. Era claro que, para Camila, a sogra nunca passaria de obstáculo incômodo. O casamento veio em grande estilo. Cerimônia na Catedral da Sé, festa em buffet nos jardins, fotógrafos disputando espaço, convidados ilustres. Célia, com seu vestido modesto costurado em casa, sentou-se em uma mesa afastada. Observava o brilho dos vestidos de alta costura, os flashes incessantes e os olhares atravessados de quem se perguntava, em silêncio, quem era aquela senhora deslocada em meio ao luxo. Na volta para a casinha da Lapa, guardou o vestido no armário e suspirou fundo. Não havia tristeza, mas uma estranha sensação de distância. Era como se o filho tivesse cruzado uma ponte sem retorno. Depois da lua de mel, a transformação foi completa. O sogro, impressionado com a ambição do genro, abriu-lhe espaço na construtora da família. De estagiário de luxo, logo virou sócio.
Em poucos anos, o rapaz que crescera descalço nas ruas da periferia já desfilava como executivo milionário, dono de carros importados e de uma mansão em Alphaville. As visitas à mãe tornaram-se raras. Quando aconteciam, eram rápidas e apressadas. Quase sempre na companhia de Camila, que fazia questão de notar cada detalhe humilde da casa. A cortina puída, o cheiro de comida simples, o sofá gasto, e cada comentário, sutil mas ferino, envergonhava o filho. "Esse bairro já não combina com você, Júnior", dizia a nora sorrindo de canto, como quem dá ordem disfarçada. Célia ouvia, calava e engolia o nó na garganta. Nunca quis atrapalhar. Continuava oferecendo café em xícaras descascadas, contava histórias da infância dele, falava das conquistas pequenas da vizinhança. Mas cada palavra parecia destoar do mundo em que o filho agora vivia. No fundo, sabia que o tempo estava transformando não apenas a vida dele, mas também a forma como ele a enxergava. O menino que um dia correra descalço pelas ruas da Lapa começava a olhar para a própria mãe como quem olha para uma lembrança incômoda. A mansão em Alphaville era imponente, com portões altos e jardins impecáveis. Mas para Dona Célia, cada visita era um teste de resistência. O ar carregado de luxo não impressionava, sufocava. Não havia um canto que não refletisse o gosto de Camila, da seda importada nas cortinas aos quadros modernos que substituíam as fotografias antigas da família. No início, Célia ainda tentava se fazer presente. Oferecia ajuda na cozinha, comentava sobre flores, contava histórias da infância de Júnior. Mas logo entendeu que qualquer gesto seu era visto como interferência. Um dia, enquanto espanava discretamente uma estante, ouviu a voz fria da nora. "A senhora deveria pedir antes de mexer nas coisas. Temos um padrão estético a manter." O móvel em questão era especial. Uma estante construída pelo velho Otávio, onde Célia guardava lembranças preciosas. Fotos antigas, o primeiro diploma do filho, um rádio que ainda funcionava. Para Camila, nada daquilo tinha valor. Apenas atrapalhava a estética. A partir daí, cada encontro de família virou palco de humilhações silenciosas. Camila chegava com vestidos de grife, enquanto a sogra, com roupas simples, tentava disfarçar a diferença. Nos aniversários dos netos, o contraste ficava ainda mais cruel. De um lado, presentes caros, viagens internacionais anunciadas com orgulho. De outro, a pequena caixa embrulhada em papel simples, oferecida com carinho por Dona Célia, recebida com olhares atravessados. Júnior raramente intervinha. Às vezes, até sorria de canto, como se concordasse em silêncio. Para ele, a presença da mãe era um lembrete inconveniente de um passado que queria esquecer. Camila alimentava esse afastamento com habilidade. Sussurrava, em tom baixo, mas audível. Algumas coisas já não combinam mais com o nível da família. Dona Célia, sozinha em sua casa simples, chorava em silêncio. Não reclamava com vizinhos, não dividia a dor. Apenas se lembrava do que construíra. Cada conta paga, cada madrugada de trabalho, cada prato colocado na mesa. Não buscava vingança, mas a memória lhe doía como ferida aberta. E mesmo diante das mágoas, nunca levantava a voz. Engolia as palavras para manter a paz. Até que, em um jantar de domingo, tudo explodiu. A mesa estava coberta de pratarias cintilantes, vinhos importados, pratos preparados por chefe. Parentes riam alto, conversando sobre negócios milionários, investimentos e viagens. Dona Célia, em sua roupa modesta, permanecia discreta, invisível no canto. Foi então que, entre uma taça e outra, ousou lembrar de um detalhe da infância do filho. "Lembra, Júnior, quando você corria descalço pelas ruas da Lapa e voltava com os pés cheios de terra?" Era uma lembrança doce, mas atingiu Júnior como ofensa. Ele bateu a mão na mesa com força, ergueu-se tomado pelo orgulho ferido e gritou: "Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora."
E antes que alguém reagisse, sua mão atingiu o rosto dela. O som seco ecoou pelo salão, gelando cada convidado. O silêncio que se espalhou depois do tapa foi sufocante. As taças de cristal ainda vibravam levemente sobre a mesa, mas ninguém ousava se mover. Parentes desviavam o olhar. Empregados fingiam não ouvir. Camila, de braços cruzados, exibia um sorriso discreto, como quem finalmente vencera uma batalha antiga. Dona Célia, porém, não reagiu com gritos nem lágrimas. Permaneceu firme, com o rosto marcado pela mão do filho, mas os olhos fixos em um ponto distante. Naquele instante, não era só dor que habitava seu peito. Era também a lembrança de algo guardado, quase esquecido, mas que poderia virar a história de ponta cabeça. Saiu da mansão em silêncio, carregando apenas sua bolsa simples. Na calçada, ajeitou o casaco surrado e caminhou com passos firmes. Não pediu carona, não olhou para trás. Cada passo soava como promessa silenciosa. Não seria apagada. Ao chegar em sua casa simples, na Lapa, o contraste foi gritante. Paredes descascadas, móveis antigos, mas tudo carregado de memórias. A cadeira de balanço herdada da mãe, o rádio antigo do marido, fotografias amareladas em porta-retratos. Ali, cada objeto lembrava que, mesmo sem luxo, ela tinha pertencimento. Sentou-se à mesa e passou a mão no rosto dolorido. Depois abriu a gaveta de ferro, onde guardava papéis importantes. Entre contas e recibos antigos, havia uma pasta plástica transparente. Dentro dela, contratos, escrituras e um envelope marrom. Era a lembrança da última conversa com Otávio pai, meses antes de partir. Debilitado pela doença, o marido pedira que ela guardasse aqueles documentos. Se um dia te desrespeitarem, se tentarem te expulsar, esses papéis vão ser sua voz quando a sua não for ouvida. Na época, Célia não quis acreditar que o próprio filho poderia se voltar contra ela. Mas agora entendia que o marido havia previsto tudo. No envelope, havia registros de empréstimos pagos com o esforço dela, a escritura da casa simples e, sobretudo, um adendo em cartório que a colocava como corresponsável em parte dos negócios iniciais do filho, quando ele ainda dependia de sua assinatura para conseguir crédito, provas concretas de que não era figura descartável. Célia fechou a pasta com cuidado, como quem segura uma arma invisível. Não queria vingança, queria dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem lágrimas, mas com um plano silencioso formado dentro de si. E me diga uma coisa, de onde você está assistindo essa história agora? Quero muito saber nos comentários. E mais, se fosse você no lugar de Dona Célia, como reagiria diante de uma humilhação dessas? Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Isso ajuda muito a trazer novas histórias emocionantes para você. 3 dias depois do tapa, Dona Célia acordou cedo. Vestiu o mesmo casaco gasto e tomou o ônibus lotado rumo ao centro de São Paulo. No colo, a bolsa simples escondia a pasta plástica transparente. Do lado de fora, a cidade pulsava com pressa, mas dentro dela havia uma serenidade rara. Cada passo era calculado. Sabia exatamente aonde ir. O destino era o banco onde, por décadas, mantivera discretamente uma caixa de segurança. Os funcionários já a conheciam pelo nome. Ao chegar, foi conduzida por um atendente jovem até a sala reservada. Suas mãos enrugadas tremeram ao girar a chave. Dentro da caixa, encontrou o envelope pardo com a caligrafia firme do marido. As bordas já amareladas denunciavam o tempo, mas as palavras eram claras. Cláusulas registradas em cartório que a garantiam como coproprietária em parte dos investimentos iniciais do filho. Tudo porque, no começo da carreira, Júnior não conseguia crédito sozinho e dependia da assinatura dela. A cada linha lida, Célia sentia a presença do marido como escudo invisível. Ele havia previsto a arrogância, o risco de ser esquecida. E agora era chegada a hora de usar aquele legado não para destruir, mas para se reerguer.
Saindo do banco, foi até um escritório de advocacia simples. Lá a aguardava a doutora Helena, amiga de longa data, advogada experiente e de fala firme. Célia entregou os papéis com mãos trêmulas. Helena examinou cada detalhe, conferiu assinaturas e registros e depois ergueu os olhos com seriedade. Dona Célia, a senhora tem em mãos uma carta de poder. Seu filho não pode ignorar isso. Mas me diga, o que a senhora deseja exatamente? Célia respirou fundo. Não queria ruína. Queria apenas respeito. Pediu que fosse elaborada uma notificação oficial, reconhecendo seus direitos e deixando claro que não se apagava uma mãe como se apaga uma sombra incômoda. 2 semanas depois, enquanto Júnior e Camila recebiam convidados em Alphaville, um oficial de justiça interrompeu a festa com um envelope registrado em cartório. Diante de todos, Júnior leu em voz alta. Qualquer tentativa de expulsar ou agredir sua mãe resultaria na perda de benefícios e na transferência automática de parte dos bens. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio constrangedor. Parentes cochichavam, empregados pararam de servir. Camila arregalou os olhos, furiosa. Júnior tentou manter a postura, mas a leitura em voz alta deixou evidente. A mãe que ele desprezara tinha voz, tinha lei e tinha prova. Pela primeira vez, o milionário se viu encurralado. O orgulho que o fazia erguer a mão contra a própria mãe agora pesava como corrente em volta do pescoço. Célia, em sua casa simples, recebeu a notícia com calma. Não vibrou, não comemorou. Apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio ao marido, que, mesmo ausente, ainda a protegia. A reunião foi marcada em uma sala luxuosa, decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros. Estavam presentes advogados da família de Camila, alguns parentes próximos, e do outro lado da mesa, Dona Célia, acompanhada pela doutora Helena. Pequena em estatura, mas firme no olhar, a mãe parecia carregar consigo décadas de silêncio transformado em coragem. Assim que todos se acomodaram, Helena abriu a pasta e começou a apresentar os documentos. Ali estavam os contratos antigos, as escrituras, os recibos e, sobretudo, o adendo em cartório que tornava Célia coproprietária em parte dos negócios do filho. O ar da sala mudou. Cada papel era um lembrete incontestável de que ela não era invisível. Camila, impaciente, tentou interromper. Isso não passa de um mal-entendido. A senhora está confundindo papéis velhos com valor real. Helena não se abalou. Retirou então o pendrive e o conectou ao projetor. O som preencheu o ambiente. A voz de Júnior áspera, ordenando que a mãe saísse da mansão. Em seguida, o estalo do tapa que ecoara diante de toda a família. O silêncio que seguiu foi pesado. Nenhum argumento seria capaz de apagar aquela prova. Júnior baixou a cabeça. Os advogados cochichavam entre si, alguns parentes desviavam o olhar constrangidos. Helena concluiu com firmeza. Conforme a cláusula registrada em cartório, qualquer agressão ou tentativa de expulsão anula os direitos do Sr. Otávio Júnior sobre os bens em questão. A partir deste momento, a totalidade das propriedades passa legalmente para Dona Célia. O impacto foi devastador. Camila ficou pálida, incapaz de esconder a raiva. Júnior, imóvel, parecia carregar nos ombros o peso da própria vergonha. Célia, por sua vez, levantou-se com calma. Recolheu os papéis e olhou para o filho, não com ódio, mas com tristeza. Sua voz saiu baixa, porém firme. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para que você entenda que uma mãe não se apaga com um tapa. Eu construí essa história tanto quanto você, e não vou ser tratada como sobra. Ninguém ousou responder. A mãe simples, que até então fora invisível, agora ocupava todo o espaço da sala. Ao deixar a reunião, Célia não se vangloriou. Caminhou devagar pelos corredores do prédio luxuoso, segurando a pasta contra o peito. Do lado de fora, a chuva caía fina. Sentiu cada gota no rosto e fechou os olhos por um instante. Era como se finalmente tivesse lavado a humilhação da alma.
Dentro da mansão, restava apenas o silêncio da derrota. Camila, furiosa, culpava o marido pela exposição. Júnior, envergonhado, não encontrava palavras. Pela primeira vez em muito tempo, o poder havia mudado de mãos. A notícia da reunião não ficou restrita às paredes da sala luxuosa. Em pouco tempo, parentes, vizinhos e até colegas de trabalho de Júnior souberam que o milionário havia levantado a mão contra a própria mãe e que ela não era a figura frágil que muitos imaginavam. Na vizinhança da Lapa, onde Dona Célia continuava vivendo, o respeito se renovou. Na padaria, no açougue, no ponto de ônibus, ouviu frases como: "Força, Dona Célia, a senhora é exemplo para todos nós." Pessoas que antes a viam apenas como mais uma senhora humilde, agora a encaravam como símbolo de resistência. Dentro da mansão, em Alphaville, o clima era outro. Camila, furiosa, não aceitava que a sogra tivesse se imposto. Evitava encontros de família e pressionava Júnior a reverter a situação. Mas não havia brechas. Os papéis eram oficiais, a cláusula era válida e a gravação inquestionável. O poder que exercia sobre o marido começava a se esfarelar. Júnior mergulhou em silêncio desconfortável. O homem de negócios, antes confiante e altivo, passou a ser alvo de cochichos e comentários maldosos. Colegas e sócios comentavam pelas costas e sua imagem pública sofreu arranhões. De herdeiro promissor, passou a ser lembrado como o filho ingrato que humilhou a própria mãe. Para Célia, a maior mudança era interna. Continuava morando na mesma casa simples, com paredes descascadas e móveis antigos, mas agora caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Não carregava mais o peso da invisibilidade. O silêncio que antes sufocava agora era escolha, não imposição. Mulheres do bairro começaram a procurá-la. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam compartilhar suas próprias dores. Célia as ouvia, com paciência e empatia, e aos poucos percebeu que não estava apenas recuperando sua dignidade, estava inspirando outras a fazerem o mesmo. Foi nesse ponto de reflexão que tomou uma decisão surpreendente. Reuniu-se novamente com a doutora Helena e anunciou: "Não quero viver acorrentada a bens que me lembram dor. Prefiro transformar tudo isso em algo que faça sentido." A advogada a ouviu em silêncio enquanto ela explicava seu plano. Venderia sua parte nos negócios e investiria o dinheiro na criação de um espaço de acolhimento para mulheres idosas em situação de abandono. Um lugar onde nenhuma senhora precisaria passar pela humilhação que ela vivera. Meses depois, o projeto tomou forma. No coração da zona leste de São Paulo, um prédio simples, mas acolhedor, começava a ganhar vida. Quartos arejados, jardim com bancos de madeira, cozinha comunitária. Um lar digno, pensado para dar voz e cuidado a quem tantas vezes fora silenciada. Na inauguração, dezenas de mulheres emocionadas se reuniram para agradecer. Algumas expulsas pelos filhos, outras abandonadas pelos maridos, todas carregando histórias de dor. E ali, diante delas, Dona Célia discursou com voz firme: "Transformei a humilhação em força. Hoje, cada uma de vocês prova que dignidade não é favor, é direito." O lar Dona Célia rapidamente se tornou referência. Não era luxuoso, mas era humano. No jardim simples, senhoras conversavam sob o sol da manhã. Nos corredores, histórias se entrelaçavam como fios de um mesmo tecido. Cada mulher que ali chegava carregava cicatrizes, mas também encontrava acolhimento. Célia caminhava pelos cômodos com serenidade. Via nos olhos daquelas mulheres a dor que um dia também carregara, mas enxergava nelas a mesma chama de resistência que a sustentou. Ali, ela não era vítima, era inspiração. Otávio Júnior demorou meses até criar coragem para visitá-la. O casamento com Camila estava em ruínas. Negócios abalados, prestígio arranhado, a confiança que ostentava parecia ter se esfarelado. Quando finalmente apareceu, encontrou a mãe sentada no jardim, cercada de senhoras que riam e contavam histórias.
Aproximou-se com o semblante abatido. Mãe, eu errei. Sua voz era baixa, carregada de arrependimento. Dona Célia ergueu os olhos, mas não se levantou. Permaneceu firme, deixando que ele sentisse o peso do silêncio. Depois respondeu: Você não errou só comigo, Júnior. Errou com a sua história, mas ainda pode aprender. O perdão existe, mas a confiança precisa ser reconquistada. Ele chorou ali, diante de testemunhas. Não houve abraço imediato, nem reconciliação fácil. Houve apenas o início de uma mudança possível. E para Célia, aquilo bastava. Não queria ver o filho arruinado, mas não voltaria atrás em sua decisão. Sua vida agora tinha outro propósito. Na inauguração oficial do lar, ela discursou diante de dezenas de pessoas, com voz firme e coração sereno. Um filho pode negar a própria mãe, mas uma mãe jamais deve negar a si mesma. Eu fui humilhada, mas transformei a dor em força. Hoje, cada uma dessas mulheres prova que respeito e dignidade não são favores. São direitos inegociáveis. O público aplaudiu de pé. Era a vitória silenciosa de uma mulher simples que ousou enfrentar o poder de um filho milionário e mostrar que amor não é submissão. Naquela noite, sentada em sua cadeira de balanço, Célia refletiu. Não guardava rancor, nem arrependimento. Guardava apenas a certeza de que tinha transformado sua história em legado. A vida lhe mostrara que, às vezes, é preciso perder um lar de tijolos para construir uma morada de respeito. E você, já parou para pensar quantas vezes o silêncio foi usado contra você? A história de Dona Célia nos mostra que dignidade não se pede, se conquista. Que às vezes é preciso abrir mão do que pesa para segurar firme aquilo que realmente liberta. No lugar dela, o que você faria? Guardaria uma casa cheia de mágoas ou escolheria construir uma vida cheia de paz? Deixe seu comentário, porque a sua voz pode ser a força que alguém, neste exato momento, está precisando ouvir. Curta este vídeo, compartilhe com quem carrega dores parecidas e se inscreva no canal para não perder outras histórias como essa. Porque no fim, não é o patrimônio que define quem somos, mas a coragem de transformar a humilhação em legado e a dor em dignidade. De manhã cedo, Belo Horizonte ainda respira devagar. No Padre Eustáquio, Dona Celina acorda antes do primeiro ônibus passar. 7 passos até o fogão, água no bule, cheiro de café espalhando pela cozinha simples. Ela ajeita o lenço no cabelo, confere a marmita e olha um retrato amarelado escondido na gaveta. Um bebê enrolado num cobertor azul. Ela sorri de canto, fecha a gaveta devagar e sussurra: Deus te guarde, meu menino. Aos 66 anos, o corpo pede calma, mas o coração de Celina segue apressado. Ela pega o ônibus lotado, corta a cidade até o Belvedere, onde os prédios tocam o céu, e o vento chega com cheiro de eucalipto. Ali fica a cobertura do Dr. Eugênio Valadares, médico renomado, mãos firmes e voz serena. Foi ele quem acolheu o menino quando o mundo parecia desabar. E foi na casa dele que Celina encontrou um jeito de permanecer perto, como quem cuida do jardim e vê a árvore crescer. Rafael, o menino do retrato, hoje tem 30 anos. Camisas passadas, relógio caro, passos apressados. Cresceu cercado de conforto. Escola boa, carro com motorista, viagens que Celina só viu em fotos. Ele aprendeu a gostar do que é caro. Restaurantes badalados, lojas de grife e lugares altos com vista da cidade. Aprendeu também a andar com o queixo alto, às vezes demais. Celina sabe o gosto de cada silêncio dele. Sabe quando o sapato bate forte no corredor, quando a porta do quarto fecha mais rápido que o costume. Sabe preparar o café do jeito que ele prefere, sem açúcar, porque homem decide o próprio doce, ele dizia desde jovem, repetindo frases que pegou por aí. Ela aguenta as grosserias como quem segura a panela quente com pano dobrado. Arde, mas não solta. O Dr. Eugênio trata Celina como parte da família. Não há festa em que ele não lhe ofereça lugar à mesa, nem decisão em que não peça sua opinião.
Entre eles existe um acordo antigo, feito num momento de lágrimas e coragem. Guardar um segredo até que a vida mostrasse o momento certo. Naquele início de semana, Rafael chegou com brilho novo nos olhos. Falou de aliança, salão, banda, fotos ao pôr do sol com a cidade inteira lá embaixo. Lorena, a noiva, é bonita, segura de si. Celina ouviu tudo com o coração espremido de alegria. Não era só o casamento. Era a chance de ver seu menino virar homem, ainda que de longe, como quem acompanha uma procissão pelas calçadas. Ela não sabia que, antes do pôr do sol daquele sábado, uma frase, lançada sem piedade, iria atravessar sua alma como faca e mudar o lugar de cada um ali mesmo naquela casa. Na cobertura de vidro e piso frio, a manhã brilhava. O elevador abriu e Rafael entrou como quem já nasceu ali. Perfume forte, celular na mão, sorriso calculado. Atrás dele, Lorena, elegante, vestido claro, unhas impecáveis. "Bom dia, dona Celina", ela disse, sem olhar muito. Rafael passou direto para a sala, espalhando pastas do casamento sobre a mesa. Lista de convidados, degustação de doces, orçamento da banda. Celina veio com o café, xícara pequena, pires sem lasca. "Fiz do jeitinho que você gosta", falou mansa. Rafael pegou, cheirou, assentiu. "Depois a gente vê isso, tá? Hoje é correria." Ele apontou para o catálogo. "Quero algo grande, moderno, fotos no pôr do sol." Lorena tocou no braço dele. "E sem gente de aparência, desarrumada por perto, amor. Vai ter imprensa." Celina fingiu não ouvir. Segurou a bandeja com firmeza. O doutor Eugênio saiu do escritório. Jaleco pendurado no braço, olhos cansados de plantão. "Bom dia, meu povo." Beijou a testa de Celina, hábito antigo, e sorriu para os dois. "Então é hoje a reunião com o cerimonial?" Rafael respondeu rápido. "É, e a gente precisa alinhar a lista, pai. Sem exagero de funcionários." O doutor pousou o jaleco no encosto da cadeira. "Aqui ninguém é exagero, Rafael. Gente é gente." O silêncio apertou o ar. Lorena quebrou. "É só um detalhe, doutor. A estética do evento precisa conversar com o nosso perfil." Celina recolheu as xícaras. "Eu termino a arrumação." No corredor, ela ouviu risos contidos, palavras em voz baixa, mãos ásperas, roupas simples. "Vai estragar as fotos." Guardou tudo na memória, como quem dobra um pano limpo. À tarde, eles desceram juntos para a visita ao espaço do casamento. O carro deslizava pela avenida, som alto, planos grandiosos. Celina ficou na cobertura, lustrando a mesa, alinhando cadeiras, deixando o apartamento do jeito que o doutor gosta. Tudo no lugar. Quando terminou, sentou 1 minuto na área de serviço e respirou fundo. Tinha pressentimento de temporal. No fim do dia, voltaram animados. "Fechamos a banda", Rafael anunciou. "E o espaço é perfeito, vista da cidade toda." O doutor Eugênio assentiu contido. "Ótimo. E sobre a lista?" Rafael encarou a mãe de criação parado à porta da cozinha. "A gente vai precisar cortar nomes, tá? Evento elegante pede cuidado." Celina sorriu de leve. "Sei que vocês querem o melhor." O doutor cruzou os braços. "Só para saber, quem você pensa em cortar, meu filho?" Rafael respirou fundo. Olhou para Lorena e voltou a olhar para Celina. "A gente fala disso amanhã, com calma." Mas Rafael já tinha a frase na ponta da língua, afiada. Bastava um empurrão, um tropeço de orgulho. Esse empurrão viria no sábado, diante de todos. No sábado, o sol bateu forte nas janelas do salão. Era dia de prova do buffet e acerto final com o cerimonial. Mesas altas, guardanapos de tecido, garçons testando as bandejas, fotógrafa checando a luz. Rafael chegou primeiro, falando alto, cheio de pressa. Lorena veio atrás, elegante, avaliando tudo com o olhar de quem mede vitrines. O doutor Eugênio fez questão de levar dona Celina. "Quero que prove os salgados e diga o que achou", ele disse, com aquela calma que manda sem levantar a voz. Celina foi discreta, roupa simples, cabelo preso, mãos muito limpas. Cumprimentou a equipe, agradeceu o copo d'água e ficou num cantinho,
sem chamar atenção. Aquele arranjo mais baixo fica melhor. Ela sugeriu, mansa, quando pediram opinião. Se não, esconde o rosto nas fotos. A cerimonialista sorriu, anotou. Rafael franziu a testa. Mãe Celina tem bom olho, comentou o doutor orgulhoso. Foi o empurrão. Rafael respirou fundo, encarou o pai e depois a empregada. Pai, com todo respeito, vamos colocar os funcionários nos bastidores. Foto é com família e convidados. Celina sentiu o golpe, mas manteve o sorriso pequeno. Eu fico onde for melhor, meu filho. Escapou no automático. O meu filho já tinha escorregado outras vezes. Quase ninguém percebia. Lorena cochichou. Amor, pensa na estética. O garçom trouxe a bandeja. Celina pegou um pastelzinho, assoprando de leve. As mãos mostravam anos de trabalho, sim, mas estavam bonitas, cuidadas. Rafael fixou o olhar nelas como se fossem um defeito. Olha, ele disse alto demais, para que todos ouvissem. A gente quer um casamento impecável. Nada de gente, assim, estragando a imagem. Você entende, né? Aliás, parou, como quem escolhe a lâmina. Você é feia demais para ir ao meu casamento. O barulho do salão sumiu. A fotógrafa baixou a câmera. A cerimonialista fingiu escrever. O garçom congelou com a bandeja no ar. O doutor Eugênio fechou os olhos por um segundo, como quem segura uma dor antiga. Lorena abaixou o rosto, como se não tivesse ouvido. 2 garçons se entreolharam envergonhados por ela. A cerimonialista tentou mudar de assunto, oferecendo outro doce, mas ninguém tinha fome. Celina respirou, devagar. O rosto não se mexeu. Apenas levou o guardanapo à boca, como quem seca uma gota de óleo. Depois disse baixo. Entendo, sim. Obrigado pela compreensão. Rafael arrematou satisfeito consigo. O doutor se aproximou de Celina e falou quase num sussurro. Hoje você volta comigo. Amanhã a gente conversa. Ele não levantou a voz, não fez discurso. Só olhou o filho nos olhos. Foi suficiente para que Rafael sentisse, pela primeira vez, que tinha ido longe demais. Todos ali ouviram. Naquele sábado, a cobertura estava silenciosa. O doutor Eugênio deixou o paletó no encosto da cadeira e foi até a cozinha. Celina lavava um prato de cada vez, sem pressa, como quem organiza o coração junto com a louça. Me perdoa pelo que você ouviu, disse baixo. Não precisa, doutor. Palavra dita não volta, mas Deus sabe de tudo, respondeu ela enxugando as mãos. Ele puxou uma cadeira. A gente fez um combinado atrás. Você me confiou um bebê e eu prometi cuidar dele e de você. Hoje eu falhei com os 2. Amanhã eu acerto. Celina balançou a cabeça. O menino está cego de vaidade. Uma hora aprende. Vai começar agora. No domingo, entre uma visita ao hospital e outra, o doutor revisou números, lembrou contratos, puxou pastas. Na segunda cedo já estava no banco. Amaro, o gerente, abriu a sala sem fila. Preciso encerrar o adicional do cartão no nome do Rafael, disse, e retirar meu CPF do aluguel no Belvedere. Nada mais de débito automático da minha conta. Entendido, doutor. Vai impactar as próximas faturas. É a ideia. Enquanto assinava, lembrou do primeiro choro, do berço improvisado e da promessa. Não vai faltar nada, mas ele vai aprender o valor de tudo. Era a hora. Não por raiva, mas por cuidado. Limite também é amor, e precisava ser agora. De lá, ligou para a locadora do carro. Devolução em 48 horas. Avisou o motorista. Amanhã, 100 corridas para Rafael. Depois telefonou para o síndico. Qualquer atraso, tratar direto com o inquilino. E por fim uma mensagem simples para o filho. Jantar aqui hoje. Assunto de família, 20 horas. Chegou no horário. Perfume caro e pressa. Trazia nas mãos um catálogo caro com fitas douradas. Parecia um comercial ambulante. Pai, olha só o terno que eu escolhi. Começou Rafael. Senta. O tom calmo cortou o ar. Rafael obedeceu. A partir de hoje, você responde pelo seu padrão, disse o doutor. Cartão suspenso, carro devolvido, aluguel por sua conta. Como é que é? No mês do meu casamento? A voz subiu.
Justamente, quem não respeita quem te criou não está pronto para construir família. Você humilhou a Celina diante de todos. Aqui em casa, respeito é regra. Pai, ela é funcionária. Ela é gente. E quem te sustentou? Aqui ninguém é invisível. Dinheiro paga conta. Educação não. Isso se aprende. Rafael riu nervoso. Você está exagerando. Não estou. Você vai trabalhar, pagar suas contas, reduzir o casamento se preciso. E vai pedir desculpas. Não vou. Então aguente as consequências. O silêncio pesou. Rafael levantou, os olhos duros. Você vai se arrepender. O doutor apenas apontou a porta. Vou esperar o seu arrependimento. O resto, o tempo ensina. Na terça, os primeiros tombos chegaram cedo. Rafael tentou fechar o contrato da filmagem e ouviu a frase que nunca imaginou. Seu cartão não passou. Tentou outro. Mesma resposta. Sorriu amarelo, disse que voltaria com o corporativo. Mas sabia que o corporativo era o do pai. Saiu da loja em silêncio. No estacionamento procurou o motorista. Nada. Ligou. Caixa postal. Mandou mensagem. Pedido do doutor. Hoje não dirijo para você. Caminhou até a avenida, chamou o carro por aplicativo, no caminho ligou para a noiva. Coisa pequena. Erro do banco. Lorena suspirou do outro lado. Rafa, a gente precisa de segurança. A banda já pediu sinal. Você resolve até amanhã? À tarde, o aluguel do apartamento disparou um alerta no e-mail. Débito automático cancelado. O síndico completou. Próximo vencimento, pagamento direto. Rafael sentiu o chão afundar meio centímetro. Foi até a cobertura, disposto a um último apelo. Celina estava passando pano no corredor. Ele passou reto, a raiva fazendo barulho no salto do sapato. O doutor Eugênio o recebeu na sala. Alguma dúvida sobre o combinado? Rafael respirou fundo. O senhor fez isso para me humilhar. O doutor balançou a cabeça. Fiz para você amadurecer e para honrar quem te criou. O silêncio pesou. Celina apareceu com um copo d'água, deixou na mesa e recuou. Ele nem agradeceu. Naquela noite, Rafael abriu a planilha do casamento. Cada número parecia zombar dele. Fez contas, cortou supérfluos, desmarcou o carro antigo, pensou em reduzir convidados. Ligou para Lorena. Talvez a gente precise simplificar. Ela travou. Simplificar como? É o casamento do ano, Rafael. Ele prometeu dar um jeito, mais para si do que para ela. No dia seguinte foi provar o terno. O vendedor passou a fita, elogiou o caimento e perguntou a forma de pagamento. Rafael estendeu o cartão. O não autorizado brilhou no visor como um tapa. Ele riu sem graça. Sistema de banco, sempre lento. Saiu com as mãos vazias e a cabeça pesada. Antes da história seguir, deixa eu falar com você que está aqui comigo. De onde você está assistindo? BH, interior de Minas, Nordeste, Sul, fora do Brasil? Tá gostando da história da dona Celina e do Rafael? Me conta nos comentários. Isso ajuda a gente a entender onde essa história te toca. E por favor, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, respira fundo e vem comigo. Na quinta, Rafael mal dormiu. Em vez de resolver, empilhou desculpas. O tempo começou a cobrar com juros. O florista pediu sinal, a cerimonialista cobrou prazos, a noiva cobrou respostas. E nasceu nele um incômodo que o espelho já não escondia. O peito apertou de um jeito novo, doído. Na sexta, Rafael escolheu um plano de fuga. Fechar o pré-wedding numa pousada nas montanhas, fotos no entardecer, drone, fogueira, tudo para manter a imagem de grandeza. Precisava mandar as reservas naquele dia. Entrou no site do fotógrafo mais disputado, digitou o cartão e respirou fundo. Transação não autorizada. Tentou outra vez. Nada. Suor nas mãos. Ligou para o banco, ouviu. Cartão suspenso pelo titular. O titular, claro, era o doutor. Correu para a agência de viagens. Posso pagar no débito. A moça passou e devolveu com pena. Saldo insuficiente.
Ele sorriu sem mostrar dente. Volto mais tarde. Voltou para o carro, agora sem motorista. Pensou, é só um susto. Meu pai não vai manter isso por muito tempo. À noite, no jantar com os sogros, fingiu normalidade. Falou de fornecedores, citou preços. O pai de Lorena, empresário de fala mansa e olho atento, deixou a pergunta cair. Rafael, está tudo certo com as finanças? A banda pediu sinal. Tudo certo, probleminha técnico, respondeu rápido, encarando Lorena para que ela confirmasse. Ela sorriu sem firmeza. No sábado, foram à loja de alianças. O vendedor trouxe 3 caixinhas. Rafael escolheu o par mais caro. Quando ouviu o valor, fingiu surpresa leve. Entregou o cartão. Não autorizou. Tentou o débito. Sem saldo. O vendedor, gentil, ofereceu parcelamento via boleto. Rafael recusou, preocupado com a imagem. Saiu de mãos vazias. O recado seguinte veio no e-mail. Aviso de cobrança. Aluguel do apartamento. O débito automático tinha sido cancelado e o vencimento era dali a 5 dias. No rodapé, sob pena de notificação. A palavra acendeu um medo infantil. Rafael pensou em ligar para o pai e pedir um adiantamento, mas lembrou do olhar do doutor. Firme, definitivo. No domingo, vieram as fotos do espaço. Confirmação mediante pagamento de 50% até terça. A cerimonialista ligou. Posso confiar no depósito? Ele respondeu sim, tentando acreditar. Desligou e ficou olhando para a tela do celular, esperando uma saída que não dependesse dele. Não veio. Lorena começou a falar mais devagar. Rafa, você sabe que meu pai preza por responsabilidade. Eu te amo, mas não quero um casamento sustentado em promessa. Ele tentou abraçá-la. Eu resolvo. Ela se afastou um passo. Então, resolve. Na segunda, a portaria entregou um envelope amarelo. Notificação por atraso iminente. O síndico ligou 2 horas depois. Meu amigo, preciso do pagamento. O tom educado doeu mais do que bronca. Rafael abriu o aplicativo do banco. Viu números pequenos demais. Vendeu um relógio. Vendeu um tênis caro. Não deu. No trabalho, a queda de status apareceu rápido. Hoje não tem almoço por minha conta, ele disse brincando. Ninguém riu. Um colega comentou. Ouvi dizer que o doutor puxou o freio. Rafael fechou a cara. À tarde, pediu para sair mais cedo. O chefe estranhou. Prioridades, Rafael. Ele deixou a sala com o estômago apertado. Na terça, última chance de pagar o sinal do espaço, pegou o carro para vender. O avaliador falou baixo. Pago menos porque tem pressa. Rafael engoliu seco e aceitou. Fez a transferência do que conseguiu. Ainda faltava muito. Ligou para Lorena. Amor, a gente pode reduzir o pacote, fazer algo menor, íntimo. Houve silêncio do outro lado. Meu pai acha melhor adiar, ela disse enfim. E tem mais. Ele não gostou do que você falou da dona Celina no buffet. Isso diz quem você é. Rafael fechou os olhos. O mundo encolheu. A vergonha, que ele empurrou com desculpas, sentou-se ao lado. No fim do dia, chegou o papel que faltava. Aviso de despejo em caso de não pagamento. Agora não era mais um e-mail frio. Era um carimbo no presente. Ele sentou no sofá, olhou a sala impecável e ouviu o eco das próprias frases. Impecável. Perfeito. Riu sem humor. A perfeição descascava como tinta velha, e pela primeira vez ele pensou sério. Eu preciso pedir desculpas. De verdade, sem teatro. Na quarta de manhã, Rafael acordou antes do despertador. O aviso de despejo estava sobre a mesa, como um tijolo no peito. Escreveu para Lorena. A gente precisa conversar. Não houve resposta. Decidiu ir até a cobertura. Quem abriu foi Dona Celina. Avental simples, mãos limpas, olhar calmo. O doutor está? No escritório, ela disse, saindo do caminho. O doutor o esperava sentado. Óculos na ponta do nariz. Uma pasta com papéis. Senta, falou sem sorriso. Pai, eu vim resolver. É o aluguel, a banda, a viagem. Pode reativar o cartão? Eu pago depois. Assino o que for preciso. Não! A palavra parou tudo. Não? Ele repetiu. Não, reforçou o doutor.
Você vai pagar o que promete com o próprio trabalho e vai pedir desculpas a quem feriu. Rafael remexeu no sofá. Foi feio o que eu disse, eu sei, mas foi no calor do momento. Não foi momento. Você desrespeitou a mulher que te criou. Não tropeçou a língua, tropeçou o coração. Ela é funcionária, pai. Ela é gente e estava aqui antes de você. Você a conhece pelo nome, come a comida que ela faz e chama isso de funcionária, como se fosse um móvel? Não, em minha casa não. E o casamento? Ele insistiu. Se a sua noiva prefere aparência a respeito, reveja o casamento. Se ela te ama, vai gostar de te ver crescer. Começa pedindo perdão. Hoje. Rafael entendeu o recado. Atravessar o corredor e admitir que foi cruel. Não conseguiu. O orgulho segurou sua língua como um nó. Depois eu falo. Então depois você resolve, disse o doutor. Sem carro, sem cartão, sem aluguel pago. A porta fica aberta para quem sabe voltar. Saia por ela agora e volte quando for outro. Rafael desceu acelerado. Na rua, chamou um carro por aplicativo. Ligou para 2 amigos. Um estava viajando, outro sem espaço. Ambos sabiam do buffet. As portas antes macias agora batiam no seu nariz. No dia seguinte, 3 homens chegaram ao prédio com pranchetas. O síndico veio junto, desconfortável. Meu amigo, eu tentei segurar, mas entra hoje o oficial de justiça. Tem que desocupar. Rafael correu os olhos pela sala. O sofá caro, a televisão enorme, as caixas com lembrancinhas de um casamento que não aconteceria daquele jeito. Encheu 2 malas às pressas. Um vizinho passou, fingiu que não viu. A vergonha é um silêncio que dói. No fim da tarde, a portaria virou estação de saída. Chamou um carro para levar o que deu. O resto ficou decidido por outros. Dormiu num quarto alugado, pequeno e abafado. A cama rangia. O ventilador falhava. O travesseiro tinha cheiro de mofo. Pela primeira vez em anos, dormiu sem conforto. Dormiu porque o corpo desligou. Na manhã seguinte, foi ao trabalho com a mesma roupa. O chefe chamou. Sente, você anda disperso, perdeu prazos. Aqui é empresa, não vitrine. Eu preciso de foco. Rafael assentiu. Quando saiu, abriu um aplicativo de empregos. Achou. Auxiliar de cozinha. Não precisa experiência. Lembrou do pai. Pagar o que promete com o próprio trabalho. À noite, pegou o ônibus e foi. Entrevista rápida, turno puxado, salário justo. Foi contratado. Na primeira noite, queimou o dedo no fogão, derrubou uma bandeja, levou bronca. Pediu desculpas e recomeçou. Lavou pratos até a água esfriar. Voltou de madrugada, com cheiro de óleo na roupa. Tomou banho demorado, encostou a cabeça no azulejo e chorou baixo. Não era por dinheiro. Era por perceber quem tinha sido. No segundo dia, o corpo doía antes de começar. Ainda assim, foi. No intervalo, comprou uma água e sentou nos fundos. As mãos estavam vermelhas, ásperas. Olhou para elas e lembrou das mãos de Dona Celina, firmes, pacientes, marcadas. Sentiu vergonha, quente, honesta, necessária. Passou em frente ao prédio do pai. Pensou em subir. Pensou em dizer, eu errei. Deu 2 passos até a portaria, mas recuou. Primeiro eu mudo, depois eu falo, decidiu. No terceiro dia, veio a mensagem de Lorena. Precisamos de tempo. Meu pai acha melhor cancelar. Eu também, desculpa. Ele releu muitas vezes. Era o fim. Sentou no canto e olhou a parede. Depois abriu a carteira e contou o dinheiro. Pagou parte do condomínio atrasado direto no prédio. Anotou num papel. Dever X, pago I, restam Z. Não era muito, mas era dele. No domingo, amanheceu com vontade de pedir perdão. Só isso. Comprou um buquê Subiu simples no no ônibus, ambulante desceu da esquina. 2 paradas depois, caminhou até a rua conhecida. Parou diante da porta da área de serviço, por onde passou tantas vezes sem ver quem estava ali. Respirou fundo, bem fundo, bateu. Quando a porta abriu, ele não tinha discurso. Só tinha a verdade. Quem abriu a porta foi Dona Celina, avental dobrado, olhar cansado. Rafael ergueu o buquê simples. Eu vim pedir perdão. O que eu disse machucou.
A senhora não merecia. Ela recebeu as flores como quem segura um passarinho. Não sorriu nem chorou. Obrigada. Perdão a gente dá, mas a confiança precisa reaprender a andar entre. Tem café. Sentaram-se à mesa da área de serviço. Ele falou baixo, sem desculpas. Contou do despejo, do trabalho novo, da vergonha que sentiu das próprias mãos. Prometeu mudar, sem prometer prazo. Pediu para ajudar nas tarefas da casa, o que a senhora mandar. Ela assentiu. Começa estendendo as toalhas e troque a lâmpada da área queimada faz tempo. Naquela tarde, Rafael trocou a lâmpada, consertou a porta que rangia, varreu o quintal, levou o lixo. Ao sair, agradeceu pelo café e pelo silêncio. Voltou no dia seguinte, sem anunciar. Repetiu o gesto no outro e no outro. O doutor Eugênio observava de longe, sem interferir, deixando a porta aberta. Os dias viraram semanas. Rafael aprendeu a rotina de quem serve, tirar o bolo do forno e esperar esfriar, lavar a panela grossa por último, dobrar pano de prato com capricho. Começou a mandar, por conta própria, pequenos depósitos ao síndico, sempre com uma mensagem: pago mais no mês que vem. À noite, no trabalho, já não derrubava bandejas. Ganhou um muito obrigado do cozinheiro. Guardou como medalha. Um sábado, Dona Celina sentiu uma tontura leve. Rafael percebeu, trouxe água com açúcar, mandou mensagem para o doutor. Pressão oscilou, respondeu ele, pedindo calma. Rafael ficou até passar. Quando ela se recompôs, ele se levantou. A senhora quer que eu leia a bula desses remédios? Minha letra é pior que a do médico, mas eu tento. Ela riu de verdade pela primeira vez. Tenta. Uai! No fim da tarde, ele encontrou sobre o balcão uma caixinha de metal redonda, antiga, com um desenho de santo. Dona Celina fechou com cuidado. Era da minha mãe. Me lembra que amor aguenta fogo. Ele não entendeu completamente, mas guardou o respeito pelo objeto. Ao sair, passou pela sala. O doutor o chamou com um gesto. Amanhã, depois do almoço, você vem. Só você. A gente precisa conversar os três. Rafael sentiu o coração apertar e abrir ao mesmo tempo. Não sabia o que viria, mas, pela primeira vez, não teve medo. Depois do almoço, a casa parecia segurar o ar. Na sala, o doutor Eugênio esperava, mãos entrelaçadas. Dona Celina trouxe água, pousou a caixinha de metal no centro da mesa e ficou em pé. Senta, Rafael, disse o doutor. Hoje a verdade entra. Ele sentou. O doutor abriu a caixinha. Dentro, uma pulseirinha de maternidade, uma foto desbotada de um bebê no colo de uma mulher jovem e um bilhete. Cuida dele por mim. Você cresceu acreditando que sua mãe morreu no parto, falou o doutor. Não morreu. Ela é a mulher que te criou, desde o primeiro banho, a que te levou no colo na febre. Ela pediu que eu te adotasse e um trabalho aqui, para ficar perto. Eu aceitei, porque também precisava de um motivo para seguir. Rafael olhou para Dona Celina. As mãos dela tremiam. Eu prometi esperar o seu coração ficar pronto, disse ela. Esperei 30 anos e estraguei tudo quando deixei escapar meu filho no buffet. Ele fechou os olhos. A frase que dissera voltou inteira, fria. Você é feia demais para ir ao meu casamento. Eu não mereço perdão, sussurrou. Perdão não é prêmio, respondeu o doutor. É escolha de quem ama, mas consequência também é. Rafael pegou a pulseirinha, leu o nome e a data. Chorou. Mãe, tentou, pela primeira vez. Se a senhora deixar, eu quero começar de novo. Sem cartão, sem festa, sem soberba, quero ser filho. Dona Celina não correu para abraçar. Deu um passo só. Filho é verbo, não título. Mostra nos dias. Ele assentiu. Na semana seguinte, Rafael deixou o emprego de fachada e ficou na cozinha. Pagou o que devia em parcelas pequenas. Voltou a estudar à noite. Aos domingos, fazia almoço simples na casa do doutor. Arroz, frango, salada, pudim. Servia Dona Celina e ouvia. O silêncio entre eles, antes duro, virou descanso. Meses depois, ligou para Lorena. Agradeceu o tempo e desejou paz.
Não insistiu. Entendeu que nem todo amor chega junto com o nosso melhor. Num sábado, preparou uma mesa na varanda. 3 pratos, 3 copos, uma flor no pote de vidro. Quando Dona Celina chegou, ele mostrou um envelope. Não é dinheiro, é promessa escrita. O que já paguei, o que devo, o que vou fazer. E um pedido. Me deixa te chamar de mãe na frente dos outros? Ela respirou fundo e sorriu. Deixa sim. O doutor levantou o copo d'água. A beleza que não sai na foto. As mãos que criam. Brindaram. Comeram sem pressa. Talvez você deva um perdão. Talvez mereça ouvir um. Conte nos comentários o que esta história te lembrou. Inscreva-se, curta e compartilhe com uma pessoa que você gostaria de abraçar agora. Que a gente escolha amor antes de aparência.